Olá pessoal, tudo bem? Mais uma gravação, né? Estou um pouco gripado, mas não poderia deixar de trazer aqui informações importantes de concursos para vocês, como a gente sempre faz aqui no canal. Agora você tem a oportunidade também de colaborar no canal, tem um coraçãozinho aí, gostei, você pode deixar suas contribuições para ajudar a gente a seguir nesse trabalho. E, como eu sempre falo, né, a gente procura atender todo mundo, mas assim, às vezes a gente não consegue responder todas as mensagens, a gente responde aí quase todas, mas pode passar alguma mensagem, né, de e-mail, enfim, tá? Bom, vamos lá, mas a gente sempre está na super vontade de ajudar todo mundo. Provimento de cargos da educação e intérprete de Libras, né, regime estatutário. Olha a cidade, Campinas, né, cidade que eu estudei lá na Unicamp. A fundação que vai fazer o vestibular é a VULESP, nossa querida e conhecida VULESP. Você tem aí vários vídeos aí sobre a VULESP, né? E aqui o edital. E vamos ver aqui os cargos e as vagas que estão disponíveis aí, né? Então nós temos aqui, ó, intérprete de Libras, língua portuguesa, 2 vagas, né? Então tem que ter o ensino médio completo, mais a proficiência em Libras, né, aferida em concurso público. Aí tem o certificado de proficiência em Libra, curso de técnico de tradução em Libras, curso de extensão universitária de no mínimo 180 horas, curso de formação continuada em tradução de interpretação de Libras, instituição superior ou secretaria de educação no mínimo de 180 horas e curso de tradução e intérprete de Libras realizadas por organizações da sociedade civil representativas da comunidade surda, desde que convalidado por instituição de ensino superior credenciada e de no mínimo 180 horas. Valor do salário R$ 3.104,79 por 36 horas, né? Olha o orientador pedagógico aqui, ó, 15 vagas, hein? Bastante vagas aí, né? E tem também aqui a questão dos vagas previstas, né, para as pessoas das cotas lá e também PCDs, né? Então temos 4 vagas aqui e uma vaga para PCD, totalizando 20 vagas. Você tem que ter o curso de licenciatura plena e pedagogia, né? Observadas aí as normas estabelecidas da diretriz, ou mestrado e ou doutorado, tá, gente? Não é e, é ou, né? E ter 6 anos, aí mais 6 anos de efetivo exercício no magistério, 6.623, 36 horas, né? Professor adjunto de ciências, 2 vagas, né? Então tem que ter licenciatura em ciências naturais ou ciências físicas e biológicas ou história natural, licenciatura plena em ciências, habilitação física, biologia ou química. 20 horas, né? 15, 20 horas, 2.967 e 24, 32 horas, 4.748. Salários aí que são, estão bem aí na média, né? Alguns até um pouquinho acima. Professor de adjunto de educação especial, né? 2 vagas, curso de licenciatura plena e habilitação em educação especial, ou curso de licenciatura plena com especialização, mestrado, doutorado em educação especial, 2.967 por 15 e 20 horas e 4.748 por 24 e 32 horas, tá? Professor de geografia, 2 vagas, né? Matemática, 2, língua portuguesa, 2. Aqui as respectivas licenciaturas em geografia, em ciências ou matemática, né? Habilitação em matemática e letras também. O salário aqui para todos, 15 a 20 horas, 2.967 e 60 centavos e 4.748 e 22 centavos, tá? Aqui história, também 2 vagas, né? Professor de educação básica, 3, história, licenciatura plena e com habilitação história, aqui tem carga de 15 a 20 horas, de 2.967,60 centavos, de 20 a 27, 4.006, de 24 a 32, 4.748,22, de 30 e 40, 5.935 e também aqui de 24 a 40, 5.935, tá? Professor de educação básica, 3, língua portuguesa também, né? Licenciatura plena, os mesmos salários que eu falei lá de história.
certo? Educação básica 3 artes também, tudo 2 vagas. Licenciatura plena em artes, segue o mesmo padrão de salário que já falamos anteriormente. Inglês, né? 2 vagas aqui também. Os salários também aqui, ó, as mesmas, né? Referências dos outros cargos de educação básica 3, educação física aqui, ó, tem que ter o registro, né? Além da formação, o registro no Conselho de Educação Física, né? Então, olha só, no CREF, e aqui também os mesmos salários, e aqui professor bilíngue de Libras, né, licenciatura plena em pedagogia ou proficiência em Libras, tá? Né? Em Libras, certo? E aqui também, ou licenciatura plena em Libras, mais proficiência plena em letras, mais proficiência em Libras, licenciatura plena em letras, língua portuguesa, ou licenciatura plena, mais especialização em Libras, né? Totalizando aí o total dos cursos, tá? E aqui também seguem a mesma remuneração. Então, são 39 vagas aqui, ó, né? 4 para pessoas da cota, né? Pretas e pardas, e uma para PCD, tá? Totalizando 44 vagas, né? É importante falar que tem o vale alimentação importante lá em Campinas, né? Com um valor bem interessante aí, se eu não me engano é mais de R$1.000, então é importante. Muita gente me pergunta sobre os benefícios, né? Às vezes essas informações não estão no edital, então é sempre importante você tentar entrar em contato com a prefeitura para você saber aí, né, quais são esses benefícios aí, tá? Aí aqui fala do orientador pedagógico, né? Intérprete, as atribuições dos cargos de intérprete de Libras, orientador pedagógico, professor de ciências, né? Então, o que cada um faz é importante você que tem dúvida, né? Professor adjunto, o que faz o professor adjunto? Atua em substituição, né? Então, o professor adjunto é aquele que atua em substituição. Quando ele não está atuando na substituição, ele auxilia também ali as atividades, né, pedagógicas e tal, certo? Aqui o professor adjunto de geografia também, ó, atuar em substituição, né? Enfim, professor adjunto de matemática, então sempre aqui atuar em substituição, né? Então ele vai trabalhar nas atividades pedagógicas da escola ou no núcleo de ações descentralizadas, conforme a orientação da Secretaria de Educação, tá? Então, se você tiver dúvida, leia aqui, ó, o que faz, né? Professor adjunto, como que ele atua, sempre ali atuando ou na substituição, ou ajudando quando não está substituindo em atividades ali na unidade escolar. Professor de educação básica, né? Esse é titular aqui, atua na disciplina de história, né? Educação básica, eles chamam de 3 aqui, na língua portuguesa também, artes também aqui, ó, são todos para cargos efetivos para atuar com salas de aula, né? Dependendo dos horários ali, como vocês viram, tem uma avaliação de salário. Professor bilíngue de Libras aqui também, né? Então, aqui, por exemplo, já traz, esse edital traz aqui, ó, os benefícios, ó. Auxílio refeição para os servidores, carga horária de 20 horas, ó, valor de R$ 1.249,81. Eita, vale bom, hein? 1.249, é um bom vale refeição, se você somar isso de acordo com o salário ali, né? É um valor bastante interessante. Olha o vale transporte, né? Benefício opcional, pode ser utilizado dentro dos limites de Campinas, concedido ao valor de 3%, né? 3%. E aí a concessão do vale transporte é de acordo com a solicitação que você faz. Então tem aqui nos termos da Lei Complementar dos ECC 50, né? As vagas para candidatos pretos e pardos, né? Então 20%, também a lei da pessoa com deficiência, né? Que traz aí a quantidade de 5% das vagas, tá? Então tudo isso aí colocado aqui no edital, certo? Para você, vou falar rapidamente aqui, investido do cargo, né? Você já sabe, você já viu vários análises de editais minhas aí, tem que estar com os direitos políticos, cumprir as obrigações eleitorais, se for homem, tem que estar quite com o serviço militar, né?
tem que ter no mínimo 18 anos completos e 74 anos no máximo no momento da posse, né? Porque 75 é aposentadoria compulsória, então não pode mais, né? Não pode ter sido condenado por crimes previstos na Lei Maria da Penha, né? Não pode ter sido demitido, exonerado do serviço público, não ter sofrido a sanção disciplinar nos últimos 5 anos na Prefeitura de Campinas, se você já é da Prefeitura, tá? Então, tem algumas regrinhas aí para você cumprir, caso você precise, né? Bom, vamos lá aqui, as inscrições. As inscrições, né, elas estão abertas e você deve fazer no site da Vulesp, tá? Serão realizadas pela internet no período de dia 23 de maio, então elas vão abrir, né? Desculpa, falei que estava aberta, vão abrir dia 23 de maio e até dia 21 de junho, tá? Então ainda não começou as inscrições, hein, gente? Ó, já dá para ir estudando, né? Já vai adiantando aí o expediente, tá? Então até 21 de junho, às 23 horas e 59 minutos. Você não vai deixar para o final, né? Aí você vai entrar no site da Vulesp, vai acessar o link lá, vai se inscrever, colocar e-mail, CPF, sempre no site da Vulesp. Ó, cargo de nível médio, que é o intérprete de Libras, R$ 57,00. Você vai pagar para fazer inscrição. E cargos de nível superior, R$ 83,00. Né? Tá fácil a vida do concurseiro, não. É dinheiro, gente. R$ 83,00. Olha só. Então, você vai lá, vai se inscrever, vai preencher seus documentos e tal, né? Muita gente tem dúvida. Professor, como é que eu faço? Tem que entrar no site da Vulesp, tem que fazer inscrição, né? Tem que fazer isso aí, gente, tá? Então, olha só. Né? Pagar, sempre opte por pagar, né, nos seus bancos aí, no seu aplicativo de banco, home bank, é sempre mais tranquilo. Evite, não pode pagar via boleto, né? Boleto pode, né? Tô falando assim, transferência bancária, Pix, né? Isso não pode, tá? Tá bem claro aqui no edital. Então, não faça o pagamento normal, né? Emita um boleto, vá lá no seu banco, pague. Tranquilo, evite pagar em lotérica também, tá? Eu não recomendo, né? Já teve candidato que teve problema, então é bom evitar, né? Pague instituições financeiras, que é mais garantido. Depois você vai ver lá se está tudo certinho, né? 3 dias úteis após o pagamento de inscrição, se sua inscrição foi aceita, né? Se está tudo certo. Qualquer dúvida, você entra em contato com a Vulesp, é sempre importante. Eles têm uma área lá de contato, de responde perguntas, às vezes demora um pouquinho. Bom, você tem aí as leis que beneficiam a isenção de inscrição, que é a de doador de sangue e pessoas cadastradas no Redome, né? Então está no capítulo 5 desse edital. Você pode sim pedir isenção, sim. Se você for doador de sangue ou você for uma pessoa cadastrada no Redome, eu, por exemplo, sou cadastrado no Redome. O que é o Redome? É o Registro de Doadores de Medula Óssea. Precisa ter doado a medula? Não, você precisa se cadastrar. Para se cadastrar, você tem que fazer uma coleta de sangue, você vai para o banco de doadores de medula e se aparecer alguém compatível com você, aí sim você é chamado a fazer a doação de medula. É algo muito raro, porque é difícil a compatibilidade, né? Por isso, quanto mais pessoas tiver no cadastro, melhor. Você pode salvar uma vida, inclusive, além de ser beneficiado aí pela isenção no concurso público, tá bom? Então, preste bem atenção nisso. Bom, você vai ali pagar o valor da inscrição, né? Se você quiser a isenção da taxa, como eu falei, você tem que acessar do período de 23 de maio até 24, 2 dias, gente, a isenção. Sempre a isenção é com prazo curto, tá? Prazo curto, eu não tenho dinheiro para pagar. Opa, beleza, vai lá. Você é doador de sangue, você é doador de medula, você vai fazer sua inscrição no dia 23, né? Pedido de isenção no dia 23 das 10 horas do dia 23 até as 23 horas e 59 minutos do dia 24 de maio. Não esqueça, tá? Aí você tem que entrar lá, confirmar seu e-mail, CPF, clicar em confirmar a inscrição, né? Pedir lá, né, a isenção, no campo isenção lá que vai ter, né,
Você vai clicar em inscreva-se, vai fazer tudo certinho. Aí após você o requerimento de isenção não estará mais disponível no site, né? Você vai imprimir lá vai se inscrever lá pedindo a isenção, tá bom? Então aí você vai ter que enviar os documentos que comprovam e até 500 KB, né? Extensão PDF, JPG, a inscrição que prova que você é um doador de sangue ou que você está cadastrado no Renome, tá? Então, preste bastante atenção isso aqui se você vai fazer a parte da isenção. Ah, professor, né? Eu estou resumindo, gente, porque assim, algo que você deve ler. Se você vai fazer isenção, você deve ler, né, para você prestar bastante atenção e mandar tudo certinho, tá? A acessibilidade, né? A pessoa com deficiência, ela deve fazer os requerimentos antes para garantir lá todas as condições para ela fazer a prova. Além do que, se ela vai prestar como pessoa com deficiência, ela tem que informar isso para a banca, né, para que ela possa concorrer ali na vaga dos 5%. E aqui estão todas as instruções também para o candidato realizar isso. Candidata lactante, ela tem direito a amamentar? Sim, ela deve levar um acompanhante a partir dos 18 anos de idade, né, maior de 18 anos de idade, para poder ficar lá com a guarda da criança enquanto ela faz a prova. E aí, claro, né, ela vai depois sair para fazer amamentar, tá? Ela tem que informar, deverá, né, entrar em contato com a VUNESP, não é chegar lá e fazendo, tem que informar essas questões, tá? Então, importante aí informar isso. Inscrição dos candidatos negros, né? Então, também aqui a lei complementar, né? Então, se você vai fazer inscrição como candidato negro, você precisa entrar lá, se inscrever, né? Considera-se negro a pessoa preta ou parda, que assim se declare no momento de inscrição, que tem informado interesse em concorrer às vagas reservadas e que tem a sua autodeclaração comprovada em procedimento de heteroidentificação. Então, assim, você vai se declarar negro, mas depois vai ter uma heteroidentificação, ou seja, uma comissão que vai avaliar se realmente você possui as características, né? E aí tem aqui a autodeclaração, né, que você preenche, sempre dizendo, gente, já vi, tem vários funcionários públicos que concursaram na vaga de pretos e pardos e estão respondendo porque tentaram fraudar a questão dessa cota, entendeu? Então tem muita gente aí que está inclusive sendo exonerada, então não é legal. Se você realmente não é uma pessoa com características afro, não faça, né? Faça o normal, comece a coisa direito, né? Para não ter problema depois. Aí se você vai fazer isso aqui, você tem aí uma série de coisas aí, tá? Desculpa, gente, mas eu tô muito gripado hoje, né? Tô aqui no sacrifício, tá? Bom, as pessoas vão participar do concurso, né, em igualdade de condições, só que eles têm lá essa questão da cota, que é uma listagem aonde tem um percentual de vagas representados, né? O candidato autodeclarado negro e optante pela reserva de vagas, classificado conforme o capítulo 12 a 15, além de poder figurar em lista específica, poderá, de acordo com a pontuação obtida, ter seu nome constante na lista de ampla concorrência, mas só permanecerá nesta se a sua autodeclaração for confirmada no procedimento de heteroidentificação. Então você está na lista de negros e pardos, né, de pretos e pardos, e também vai estar na lista de ampla concorrência, né? O candidato será convocado mediante publicação específica prevista para 26/10 para fazer a heteroidentificação, né? Ou seja, confirmar se realmente a pessoa é um candidato que cumpre aí todas as coisas, né? Então tem todos os procedimentos lá, é feito o registro eletrônico, né? A foto do candidato, filmagem, né? Durante o procedimento, o candidato não pode fazer o uso de boné, touca, chapéu, peruca, bandana, máscaras, lenço, maquiagem, né?
Tem umas pessoas aí que andaram fazendo umas maquiagens, tentando. Então, é importante aqui, tem todas as orientações, tá? Inscrições para o candidato com deficiência também, né? Você tem que ver se sua deficiência se enquadra aí na legislação federal, nas leis, para você poder, né, fazer inscrição. Você também tem que enviar a documentação para você poder concorrer na lista, tá? E aqui você tem que enviar todos os seus laudos, toda a documentação. Quem é pessoa com deficiência que faz concurso já está bem por dentro disso. Se você é novo, está entrando agora para fazer concurso, é importante você ler com atenção esse item aqui, que é bastante específico e traz todas as documentações, tá? Então, explicação das cotas e tal. Vamos para as provas, né? Então, intérprete de línguas, de Libras, né? Tem prova objetiva, tem língua portuguesa, tem matemática, 10 questões de língua portuguesa, 5 de matemática e conhecimentos específicos, 35. Todas valendo peso 2. A pontuação aqui, 20, 10 e 70. Ó, peso de, né? Tem mais questões de conhecimentos específicos, tá? E aqui a prova prática, os critérios de desempate, né, que vale 10 pontos. Lembrando que Libras tem prova prática, tá? Duração da prova, 3 horas, né? O pedagógico aqui, então você tem língua portuguesa 10, orientador pedagógico, perdão, né? Tem língua portuguesa 10, conhecimentos pedagógicos e legislação 10, conhecimentos específicos 30, valendo, ó, pedagógico tem peso 3, língua portuguesa tem peso 1, tá? Peso maior aqui do pedagógico e legislação. Ó, presta atenção aqui, hein? Vale 30 aqui. E aqui, claro, são mais questões, vale 60 pontos, duração de 40 horas. Por quê? Tem a redação, né? Ó, redação que vale 90 aqui, tá? E a prova de títulos, né? Então, nós temos aí redação e prova de títulos. Professor de ciências, a mesma coisa, só que tem matemática e raciocínio lógico, né? E aqui o peso de legislação é 1, tá? Específico aqui 2,4, então é maior, né? E também tem aí redação e tem prova de títulos, a duração da prova de 4 horas. Professor de geografia, português, arte, ciências, né? Não, educação básica, arte, física, história, inglês, língua portuguesa. Tem língua portuguesa, 10 questões, matemática, raciocínio lógico, conhecimentos de pedagogia e legislação específicos, que vale 2,6, vale um pouquinho mais aqui do que o de ciência, né? E também tem redação e prova de títulos, duração da prova de 4 horas. Matemática, né? Aqui matemática e raciocínio lógico, ó, obviamente tem peso 2, né? E conhecimentos específicos 2,6. Também aí tem prova de redação e tem prova de títulos. E Libras também, língua portuguesa, matemática, 5 aqui. Olha, atenção aos pesos, tá? É muito importante você estar atento a isso para você traçar estratégia de estudos, né? Porque, ó, você não pode desconsiderar aqui na sua distribuição de tempo que aqui vale mais pontos. Então, nem menosprezar as que tem menos questões, né? Mas você adequar o seu cronograma de estudo aos pesos das questões, né? A prova tem caráter eliminatório e classificatório, é característica da VULESP, né? 5 alternativas. Na redação, espera-se que o candidato produza uma dissertação em prosa na norma padrão da língua portuguesa, né? Na leitura dos textos motivadores, que será como referencial, tá? Para os mecanismos de coesão e coerência textual. Muita gente me pergunta, professor, a redação, ela sempre é sobre educação? Nem sempre, tá? Já fiz prova da educação que a redação não era sobre educação, era só para ver se realmente você sabia dissertar sobre um tema de forma coerente e tal. Mas vamos ver o que diz o edital aqui, né? Vamos ver o que diz o edital. Tem aqui no edital. Prova prevista para o dia 31 de julho, tá? Esqueci de falar que tem a prova prática, né? Também de Libras. Prova prevista para o dia 31 de julho, e aí vai sair lá, né? As datas, os horários, tudo no site da VULESP. O pessoal fica bastante agoniado, né? As datas previstas são 22 e 25 para divulgação dos locais de prova. É aí bem no final de julho a prova prevista para o dia 31 de julho, tá? E aí
né, aqui todas as orientações aqui para os candidatos, né? Então, quando você for fazer a prova, sempre levar o documento com foto. Eu sempre recomendo levar o RG ou a carteira de motorista com foto. Ah, eu não tenho, leva a carteira de trabalho, tá? Se você não tiver nenhuma das duas, né? Mas tem outros documentos, né? Passaporte e tal, mas cuidado, né? Porque às vezes você quer levar uma carteirinha de estudante lá que não serve, tá? Caneta, tinta preta, né? Sempre as provas da Unesp com caneta de tinta preta. Chegue antes, né? Chegue com calma no seu local de prova, tranquilo, para você poder ali fazer a prova com tranquilidade. Lembre-se daquelas regras, não pode equipamento eletrônico, celular, bip, protetor auricular, nada disso, aí não vai criar confusão, né, lá na prova, tá? Você tem que, quando tiver fazendo a prova, os 3 últimos, né, candidatos, eles só saem juntos, né, porque eles assinam a ata, então não adianta reclamar, porque tá aqui, né, tá aqui no edital. Então, o candidato que tiver qualquer equipamento eletrônico deve desligá-lo, né? Acondicionar lá na embalagem que a Unesp dá. Normalmente, gente, tente tirar a bateria, se não der. Cuidado com os alarmes, cuidado com tudo isso, né? Verifique tudo isso antes de você fazer sua prova. Aquilo que eu falei, não pode boné, gorro, óculos escuro, protetor auricular, né? Tem gente que, eu quero usar protetor auricular porque o barulho me incomoda, mas está no edital que não pode. E aqui os fatores de exclusão do concurso, né? Se o candidato retirasse da prova sem autorização, se desrespeitar os fiscais, se usar equipamento eletrônico, qualquer tipo de cola que foi identificado, relógio que não pode, enfim, tá? Então, muita atenção nisso para você fazer a prova com tranquilidade, sem problemas, né? Sem criar ali. E a prova, criar qualquer coisa, né? Aqui a prova objetiva, né? O candidato deve observar lá as instruções, principalmente lá a questão da redação, né? Então, não troque essa folha se você errar, se você marcar uma alternativa incorreta lá, já era, né? Você vai ter que, não troca, né? Não é uma coisa que, errei, dá outra aí, não é assim. Redação, né? Todos os cargos da carreira no magistério, e aí você só pode assinar no local que está destinado, porque as redações elas têm um código, as pessoas que corrigem elas não sabem quem é, elas só têm um código lá, elas não sabem. Se de alguma forma você colocar alguma marca que identifique a sua redação, ela é anulada, tá? Então, ela deve ser feita em letra legível, né? Caneta esferográfica tinta preta, tá? Caneta de outra cor pode acarretar prejuízo ao candidato, porque essas provas são digitalizadas, então às vezes caneta azul, a digitalização fica ruim, e aí você pode ser prejudicado, tá? Então, você vai levar na saída da sala apenas... você tem que entregar para o candidato a folha de resposta, a folha de redação, o seu caderno. Você só leva aquele gabarito, né, das questões, para você depois corrigir. A saída da sala somente será permitida após 75% do tempo. Então, você tem que ficar lá bastante tempo. Não adianta fazer a prova rápido, porque ainda mais prova que tem redação, né? Tem redação, então leva bastante tempo aí. Redação, a tão temida redação, né? Olha aqui, orientador pedagógico. Os 600 primeiros vão ter suas redações corrigidas. Os de ciências, os 200, educação especial, 200, adjunto geografia, 200, matemática, 200, língua portuguesa, 200, história, 400, língua portuguesa, 400, artes, 300, educação física, 300, bilíngue, 300, e aqui, né, os candidatos pretos pardos aqui também, as 40 primeiras, 80, dependendo do cargo, e aqui os PCDs. Professor, fiquei em 800 e pouco, vai corrigir minha redação para orientador pedagógico? Não, eles nem vão olhar a sua redação, tá?
só vai corrigir dos 600 primeiros candidatos. Então, na prova objetiva, aqueles que ficaram até a posição de número 600 terão a sua redação corrigida e aí somada a sua nota, tá? Os que ficarem em 601, 602, 603, 604 não terão corrigida. E o de ciências? Só quem enfiou os 200 primeiros terão a sua redação corrigida. E educação básica, 3 histórias, somente os 400 terão corrigida. Ah, então eles não vão corrigir a minha se eu não ficar? Não vão corrigir a sua, tá? Só vão corrigir dos primeiros, né? E aqui, gente, fala muito da redação. Tema, né? Você tem que atender o tema proposto. A fuga do tema é motivo para zero, né? Estrutura, coerência, né? A fuga completa do gênero. Ah, eu fiz uma poesia. Não é poesia, é dissertação, tá? Ah, eu fiz uma narrativa. Não. E aí, qual é a macroestrutura do texto dissertativo? Introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Ah, eu tenho dúvida. Ué, procure aulas aí que possam atender as suas dúvidas de redação. Escreva. Eu sempre solicito. Leia, escreva. Veja como é a estrutura de uma dissertação para você não fazer nada que seja errado, tá? Então aqui tem algumas informações importantes no edital, ó. Expressão, coesão, modalidade, né? Então, utilização dos recursos coesivos da língua, anáforas, substituições, conjunções, catáforas. Acho que é isso. De modo a tornar a relação entre frase e períodos, né, mais clara e precisa. Às vezes um parágrafo muito confuso, né? A pessoa começa falando do assunto, daqui a pouco muda para outro assunto, né? Não tem coesão o texto, tá? Nota 0, fugir ao tema proposto, apresentar nome, rúbrica, assinatura inicial, estiver em branco, apresentar texto sob forma não articulada, for escrito em outra língua que não a portuguesa, apresentar letra ilegível, ninguém vai ficar decifrando lá a tua letra não, hein? Apresentar o texto definitivo fora do espaço, 7 linhas ou menos, já é 0, tá? Sem contar o título, né? Compor integralmente, trechos divulgados em domínio público. Você decorou lá o texto e está colocando, não pode, tá? Então, apresentar formas propositais de anulação, como impropérios, trechos jocosos, né? Então, cuidado, tem muita gente, eu já vi gente, escrevendo redação, colocando linguagem de WhatsApp. VC. VC não existe, gente. VC na língua portuguesa, é norma culta, tá? Você pode usar no WhatsApp, não na prova importante. Então, tem dúvida? Lê aqui, ó. Prova vale de 0 a 90 pontos para o orientador e para os professores de 0 a 80 pontos. Nota mínima para aprovação, 45. Você tem que tirar metade da redação, senão já era, tá? Aqui 40 pontos. Não tirou o mínimo, tá eliminado também, certo? Proficiência em Libras, né? Então você vai ter os 150 primeiros, vão fazer a prova de intérprete de Libras e professor de Libras, tá? E os 30 primeiros pretos e pardos e os 8 com PCD têm direito a fazer a prova de Libras, né? Que está explicando aqui como é que vai ser a prova prática de Libras que você vai fazer, certo? Provas e títulos, né? O título deve ser enviado até o dia 21/6, então você tem que mandar online antes, né? Ó, é antes, tá? Documentação deverá estar autenticada em cartório, com exceção do previsto no item 14.6, que são aquelas documentações que têm certificação digital, né? Muitas faculdades, elas têm a certificação digital, então pode. Então, ó, deve ser feito de forma online. Ó, estar autenticado em cartório, tá? Ó, vamos perguntar, né? Aí tá lá, estar autenticado em cartório. Tá bom? Então você tem que mandar, olha aqui todos, né? Tem títulos, orientador, ciências, e aí eles vão olhar os títulos, ó, dos 400 primeiros, do 100, eles vão contabilizar os títulos daqueles até essa posição aqui. Ah, professor, sério? Sério, os 400 aqui, os 80, os 20, os 100, né? Então, eles vão olhar os títulos
de Libras, ó, todos os classificados da prova prática, tá? Então você passa pelo crivo da prova objetiva, passou, vai para a prova de redação, passou, vai para o crivo, a prova de título não elimina, tá? Ela só soma ponto. Ah, se eu não entregar título eu sou eliminado? Não, ela é apenas classificatória, tá? Ela não é eliminatória. Tudo bem? Doutor, né? Ou mestre, você pode apresentar o valor unitário 2,5, de mestrado 1,5 e pós-graduação lato sensu você pode apresentar 2, cada um vale 0,5, somando um pontinho, tá? Deve estar acompanhada do histórico escolar ou declaração de conclusão do curso, tudo certinho, devidamente registrado, né? Reconhecido pelo MEC, enfim, todas aquelas informações que você já sabe. Eu tô com uma coriza terrível hoje, gente. Bom, aqui os envios do título, né? Como eu falei, você vai fazer antes. Você tem que mandar os títulos em PDF, PNG, JPG, tá? E seguir todas as instruções aqui, né? Então, cuidado, porque tem o tamanho mínimo. Se você mandar errado, não vai aceitar, vai indeferir sua inscrição, seus títulos, tá? E aí, classificação, né? Aqui os empates aqui, aí os desempates, né? Aí quem tiver maior nota na prova de prática de Libras, né? Tá na frente, maior número de acertos nas questões objetivas para todos os cargos, né? Maior pontuação na redação, né? Exceção do cargo de intérprete de Libras, tá? E aí assim sucessivamente os critérios de desempenho. Aqui a publicação da classificação prévia, né? Então vai publicar os 400 primeiros de orientador, todos aprovados na lista prática de Libras, professor de adjunto 100 e os 20 aqui de pretos e pardos, aqui os 80 no orientador pedagógico, educação especial. O que é classificado, gente? Que vai ficar lá na lista, podendo ser convocado caso a prefeitura precise, tá? E os demais? Os demais estão fora, né? Os demais estão fora. Então aqui, ó, 100, História 200, Língua Portuguesa 200, Educação Básica Arte 150, 150, 150 e Professor de Libras, todos aprovados na prova, tá? Recurso, tudo tem recurso, gente. Desde o edital, né, até relação de inscritos, e deferimento de isenção. Então você tem sempre 2 dias após saiu alguma lista, saiu o edital, você tem 2 dias para recorrer, né? Saiu o edital, não concordo, 2 dias. E deferiram lá a minha solicitação de pagamento, 2 dias. Relação de inscrito, 2 dias, né? Tudo 2 dias, tá? Aplicação de prova, gabarito, pontuação, classificação prévia, tudo 2 dias, certo? Aqui não está previsto no edital, né? Não está previsto, né? Deveria, mas não está, né? O indeferimento, solicitação do pagamento, a publicação da relação de inscritos e tal, recursos, certo? Então você pode utilizar recursos. Aqui a banca não colocou recurso do edital, então tá fora. Preenchimento de vagas, né? Então durante o prazo do concurso, né, que é por 2 anos, pode prorrogar por mais 2, durante esse prazo pode chamar. Professor, será que chama? Ó, eu fui chamado no concurso agora que eu fiz em 2019, né, já estava terminando lá o prazo e começaram a chamar um monte de gente, tá? Você tem que estar atento às chamadas, né, isso é responsabilidade sua, olhar o diário oficial, eles mandam às vezes por e-mail, ou no caso eu recebi um telegrama, ó, vou até mostrar aqui para vocês, ó, telegrama que eu recebi de uma prefeitura, né, mas nem sempre eles mandam, tá, gente, nem sempre, então você tem que estar atento aí no diário oficial, né, aí tem o exame médico, né, você tem que estar em boas condições físicas e de saúde, certo? Emocional também, psicológico, enfim, aí você vai fazer todos os exames lá para você. Aqui a nomeação em posse, quando você vai levar os documentos, aí todos os documentos que você tem que levar, certidões, né, para sua posse, né, seu registro lá na prefeitura, e aí você tem a relação aqui, ó,
do RH aqui, que é só clicar aqui, você vai acessar todos os documentos necessários. Estágio probatório, aqui está informando, né, que é de 3 anos, 36 meses de efetivo exercício, para ver se você realmente está apto a ser um servidor público lá em Campinas, certo? E aí tem aqui, ó, inclusive os critérios, né? Avaliação de desempenho, eficiência, disciplina, subordinação, dedicação ao serviço, ética e boa conduta, liderança, assiduidade, pontualidade, o que muita gente peca aqui às vezes, né? No estágio probatório, também na questão da dedicação ao serviço, da subordinação, né? Da proatividade. Então tem que ter muito cuidado para você não ser reprovado. Aqui, como eu falei, o concurso tem validade por 2 anos, podendo ser prorrogado, né, ser prorrogado. E o que eu considero muito importante, né, que é falando aqui do conteúdo, né, olha aqui, conteúdo que você vai ter das questões. Aqui tem as competências comportamentais, né, que é interessante você dar uma lida também. Ó, administração do tempo, calma, capacidade de observação, por intérprete de línguas, por orientador pedagógico, assertividade, atenção, capacidade de negociação, todos os professores, né? Aí aqui a descrição das competências, adequação de linguagem, administração de tempo, assertividade, atenção. É bem detalhado o edital, né? Bem detalhado. Aqui, ó, credibilidade, dinamismo, criatividade, tudo que eles esperam de você. Empatia, equilíbrio emocional, hein? Isso aqui tem gente que precisa treinar bastante, né? Às vezes eu também dou uma treinada nos meus equilíbrios, que eu também às vezes perco a paciência. Ó, paciência, né? Perseverança, falei. Motivação, né? Não chegar lá, aquele cara desanimado, reclama de tudo. Então é importante você ter planejamento, resiliência, respeito, vários itens aí, saber delegar, saber lidar com conflitos, né? Então, é importante saber ouvir, segurança, confiança, trabalho em equipe, tolerância, versatilidade, ó, vários itens. E aqui o conteúdo programático, né? Então, para ensino médio, matemática e língua portuguesa, leitura de textos, né? Sinônimos, antônimos, próprio, figurado. O bom da VUNESP é que você encontra várias provas, né? No meu canal você tem lá o link só da VUNESP. Então eu falo de VUNESP, tem prova corrigida, tem várias coisas lá, tá? Intérprete de línguas, né? E aí você tem aqui as bibliografias que caem, todos os conhecimentos que você tem que ter. Então olha só, Constituição, né? 205 a 214, as leis, né? Você tem lá a lei que dispõe sobre a língua de sinais aqui. Então, bastante coisa aí relacionada a alunos surdos, né? Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos, orientador pedagógico, língua portuguesa, aquilo é crase, concordância verbal, nominal, regência. A prova da VUNESP é sempre bem clássica nesse sentido. Artigos 205 a 214, o ECA inteiro, né? A LDB inteira aqui, o Plano Nacional de Educação, esses aí você vai encontrar todos aí no meu canal. Os marcos legais da educação especial, né? Política Nacional da Educação Especial, tá? Diretrizes curriculares para a educação de jovens e adultos, diretrizes da educação especial, diretrizes curriculares para as relações étnicas, curriculares para a educação infantil, implantação de ensino de 9 anos, operacionais para a educação de jovens e adultos, uma legislação bastante complexa aqui, né? No sentido de muitas resoluções, olha lá, todas aqui do Conselho, né, da Educação Especial, Relações Étnicas, bastante legislação aqui, ó. As diretrizes da educação infantil de Campinas, né, as diretrizes da educação de jovens e adultos, os quadros de suporte pedagógico aqui. Então tem bastante coisa aí de Campinas, da legislação do governo federal, dos cadernos temáticos lá de Campinas, ó. Bastante conteúdo para você estudar, precisa se organizar aí, porque é uma parte importante, né? Os conhecimentos específicos de orientador pedagógico
você precisa organizar seu tempo, né, direitinho, ver o que você vai estudar aí, ó. Aqui a bibliografia, né, o coordenador pedagógico, o texto da Vera Maria de Souza, né, texto clássico aí, 3 gerações de avaliação da educação no Brasil, texto da Bonamino, projeto pedagógico da creche, projeto pedagógico e a gestão da escola e Passos, né, Veiga e uma Passos também, gestão do conflito escolar, um clássico aí, César Coll, psicologia da educação virtual, Mário Sérgio Cortella, Escola e Conhecimento, Jacques Delors, Educação, Tesoura, Descobrir, também clássico aí. Bullying, como prevenir a violência, né, da Fante. A importância do auto de ler, Paulo Freire, a pedagogia da autonomia. Indagações sobre o currículo, também clássico. Formação, Yves Lataille, né? José Libânio, Délia Lerner, que tem lá no meu canal também, Lucchesi, Filosofia da Educação, Avaliação da Aprendizagem Escolar, Mantuan, Pensando em Fazer a Educação de Qualidade, Educação Especial, Edgar Morin, A Cabeça Bem Feita, Repensar a Reforma e o Pensamento. Então, textos bastante clássicos aí, né? Bastante extenso o edital, ó, Teresia e Rios, Ética e Competência, Celso Vasconcelos, tá? O Diálogo e Aprendizagem, Tercília e Aprendizagem, da Thelma Weiss, também, clássico aí, Délia Lerner, Matemática na Escola, e tem uma bibliografia complementar aqui, ó, Paulo Freire, Educação na Cidade, Autonomia dos Professores do Contreiras, né? Então, o edital bastante extenso aí, José Mantuan, né, Nova Tecnologia e Mediação Pedagógica, Ensinar Matemática, Professor Reflexivo no Brasil, Escola e Cidadania do Perrelot, a Prática Educativa do Zabala, né, e para todos os cargos de professor aqui, também o edital aqui propondo língua portuguesa e matemática, né, sempre aquelas questões, juros, né, equação, regra de 3, que a VUNESP gosta, uma regra de 3 também, né? Teorema de Pitágoras também, né? Noções de geometria também importante. E aqui os conhecimentos pedagógicos de legislação e toda a bibliografia, né? Então, aí o livro da Miriam Abromovai, né? Miguel Arroio, Davi Buckingham, que é da cultura digital. Então, alguns livros aqui que você precisa, ó, Paulo Freire, né, Pedagogia da Autonomia, um clássico aí, O que é uma Escola Justa, do François Dubé, né, então vários livros aqui, ó, também, alguns mais conhecidos, outros menos conhecidos, alguns com artigo aqui na internet, então esses você pode puxar aqui o artigo e ler, né, então tem mais facilidade aí para você. Libânio, né, Tendências Pedagógicas. Então, aí alguns livros importantes. Vitor Paro, escrito sobre educação, né? Aqui, um trecho aqui do Vitor Paro. Eu tenho até esse livro assinado, né? Maurício Tardif, um livro bastante denso de ler, né? Já fiz aula sobre ele. É um livro difícil, né? Um livro denso, assim. E aqui toda a legislação, né? Constituição, ECA, LDB, Base Comum Nacional Curricular, tá? Bastante legislação também para você aqui, e os documentos de Campinas, né? Portaria, diretrizes curriculares, tá? Diretrizes curriculares anos iniciais, diretrizes de jovens e adultos, diretrizes para o ensino fundamental. Então, vários documentos aí, cadernos temáticos aqui, ó. Um edital bastante extenso, aí tem bastante coisa para você estudar, né? E aqui os específicos, né? De ciências, né? Ainda tem os específicos de ciências, de educação especial, que são os textos específicos e as bibliografias específicas, ó. Bastante conteúdo para você dar conta. Fábio, é muita coisa, como é que eu faço? Se organize. A primeira coisa que você tem que fazer é organizar o seu tempo, né? Ó, professor de geografia, né? Texto do Aziz Absaber, né? O clássico aí da geografia. Tem outros aqui também, né? Elias, enfim. Primeira coisa, gente, é você se organizar. É importante você tentar cobrir a legislação, né? Porque errar em legislação não é bom. Aquilo que já é específico da sua área, provavelmente você já leu algumas coisas, outras não. Então, fazer aí um breve resumo, tentar se organizar para você atender a maior parte do edital.
Professor, eu não consigo estudar o edital completo. Óbvio, né? É difícil estudar o edital completo, mas você vai estudar, tentar abranger a maior parte, porque também não cai todo o edital. A prova não pega todos os autores, mas a gente sabe que tem alguns autores que acabam sendo bastante solicitados. Paulo Freire, Thelma Vaz, né? Lucchesi, Della Lerner, são alguns que aparecem bastantes. Pode cair um ou outro que você não leu? Pode, vai acontecer, e não se desespere, né? Para passar, você não precisa acertar todas as questões, você precisa acertar a maioria, né? Professor de arte, né? Então tem aqui César Coll também, ó, né? Aí falando de arte. Então você tem que pegar o seu conteúdo específico, fazer uma distribuição, né, uma organização, planejamento. Ó, hoje eu vou estudar a Constituição e nunca estudar o mesmo tema demoradamente. Então, hoje eu vou estudar a Constituição, vou estudar 5 horas de Constituição. Não rende. Estuda 50 minutos de Constituição, faz alguns exercícios, né? Depois estuda um pouquinho de matemática, depois estuda um pouco de português. No outro dia você vai estudar a parte específica sua, o texto lá, você vai pegar o texto que tem na internet, ó, aqui tem vários, por exemplo, aqui, ó, de educação física, tem vários sites aqui, ó. Esses textos, normalmente em 40 minutos, 50, você consegue ler, ou se precisar de um pouco mais de tempo, faça um resumo desse texto. São textos que estão acessíveis. Esses aqui, ó, você pode ler, né? Os que exigem livro, aí você vai ter que ver na faculdade se tem, ou conhecer alguém que tem. Olha aqui o de história também. Então, muitas vezes você tem textos da faculdade, Era dos Extremos, né? Olha aqui, Era das Revoluções. Você tem esses textos em casa, você vai se organizar para estudar o máximo possível que você conseguir do edital. Tá? Não entra na loucura de que você tem que estudar o edital inteiro. Você tem que ter uma organização. Estudar todos os dias, de acordo com o seu tempo, né? Fazer essa variação que é importante, não ficar focado só numa matéria o tempo todo, porque você cansa. Então é bom variar. Estudou 50 minutos de matemática, levanta, toma uma água, um café, aí vai para fazer outro estudo. Tá? É importante você se organizar, tá bom, gente? Então, mais uma oportunidade para você de fazer concurso, né? Desculpa aí a voz, a cara gripada, mas é mais uma oportunidade. Campinas, uma cidade bastante interessante, né? Eu particularmente não gosto muito de Campinas, né? Porque eu acho que é uma cidade muito grande, mas o salário é um salário razoável e um benefício de vale alimentação de mais de R$1.000, né? 1.200 e poucos reais, que é bastante significativo nos dias de hoje, tá bom? Então, um grande abraço, até mais.